Pai do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de primário. Hoje nós vamos falar sobre a lição 5, que tem como tema Jesus, até o vento e o mar obedece. Essa lição tem como objetivo que os alunos creiam no poder e no cuidado de Jesus, mesmo nas horas de dificuldades. E o ponto central da lição é que Jesus é o meu socorro bem presente na tribulação. A gente novamente falando sobre mar, a lição passada já foi uma lição sobre mar, então a gente tem sempre que buscar didáticas diferentes para falar com as crianças. É bom a gente abordar sobre como na época que Jesus vivia, as pessoas elas tinham um medo muito grande do mar. O mar era algo muito desconhecido para as pessoas, porque você pode observar que na Bíblia, sempre que se fala de mar, se fala sobre medo, sobre algo desconhecido, sobre algo que as pessoas não sabem como é. Sempre que vai se falar de água em uma forma boa na Bíblia, eles falam sobre rio. Porque o rio era um lugar mais seguro, era um lugar onde, para onde se olhasse, você podia ver terra. E se algo acontecesse, você podia voltar para lá. Hoje em dia, a gente ainda tem muito medo do mar, porque a gente não conhece, a gente não sabe o que tem dentro do mar, a gente não sabe a dimensão dele. E é isso que o mar representa na Bíblia. Ele representa coisas como desconhecido, como medo. E Jesus ele era poderoso acima do mar. Como a lição diz, Jesus até o mar e o vento obedecem. Então aquilo que é desconhecido, aquilo que é algo que dá medo e aflição, Jesus ele é maior do que tudo isso. E é importantíssimo que as crianças elas tenham essa segurança em Jesus. Que independente de como uma coisa seja difícil ou desconhecida, como elas possam não estar seguras sobre aquilo, Jesus ele é maior que tudo isso e ele pode nos ajudar. Então a nossa lição, ela fala sobre um momento em que os discípulos eles iam atravessar um mar com Jesus. Diferente da lição passada, nessa passagem Jesus estava dentro do barco. Só que, momentos passados, Jesus ele foi para a parte de baixo do barco para dormir. E os discípulos eles continuavam lá. Então, para realizar essa lição, eu construí um barquinho de papelão. Fiz toda uma cabine para a gente poder esconder Jesus atrás. E os discípulos de emborrachado, que podem ficar na parte de cima do barco. Mas caso você não possa ou não tenha papelão em casa ou não consiga fazer, ele também funciona com um barco de papel normal. Aqui eu juntei 4 folhas de ofício para poder fazer o barco desse tamanho. E você consegue encaixar os bonecos dentro. Então ele funciona da mesma forma. E aí você vai contando a história, vai contando que os discípulos eles estavam dentro do barco, Jesus também estava. E eles estavam atravessando de uma margem para outra daquele mar. Só que em um momento o mar começou a ficar agitado. E várias ondas vieram sobre o barco. E essas ondas elas traziam aflição para os discípulos. Os discípulos eles ficavam preocupados. Porque aquelas ondas elas podiam acabar derrubando o barco e todo mundo ia acabar parando no mar. Então, eles começaram a temer e começaram a buscar soluções do que fazer para resolver aquela tempestade. E por algum momento eles se esqueceram que a maior solução que eles tinham já estava no barco. Então, você pode perguntar às crianças o que elas fariam se elas estivessem numa tempestade. Como é que elas que tipo de coisas elas iriam fazer para que o barco não afundasse? Se elas iam tentar tirar água com um balde, se elas iam tentar colocar uma sombrinha em cima do barco. Pare um pouco para escutar as crianças e as ideias que elas iriam dar sobre as soluções para que aquele barco não afundasse. E aí a gente pode trazer um pouco para a nossa vida, para a vida atual da criança. A gente pode comparar aquela tempestade, que era algo natural, a tempestades que acontecem em nossas vidas. Há coisas que possam deixar a criança preocupada, que possam deixar a criança um pouco insegura do que ela quer fazer, de quem está junto com ela, de como ela vai solucionar aquilo. Então eu trouxe algumas ondas que estão ao redor do barco, que elas simbolizam alguns problemas que podem acontecer na vida da criança. A primeira onda que a gente tem são as brigas, que podem ser algumas brigas familiares, ou brigas com colegas no colégio, coisas que tragam raiva às crianças. E essa é uma onda que tem na vida da criança, sabe? Alguma criança pode estar passando algum problema, tanto dentro de casa, ou na escola, na vizinhança. E às vezes ela não quer dizer para as pessoas e aquilo aumenta aquele sentimento ruim dentro do coração. Então, aquilo é uma onda de tempestade no barco dela. E ela tem que entender que quem pode
fazer aquilo mudar é Jesus, e que ele já está dentro do barco com a gente. Outra onda que a gente trouxe foi a onda da doença. Às vezes ela pode ter alguma dificuldade, ou alguém na família pode estar doente. Você pode explicar também que quando a gente fica resfriado, ou quando a gente tem alguma doença mais séria, a gente pode contar com Cristo, para que ele venha nos socorrer nesse momento. E a última onda é a onda da insegurança. Insegurança em si mesmo, às vezes as crianças elas não se acham capazes de fazer algumas coisas. Às vezes as crianças elas têm vergonha de cantar na frente da igreja, de trazer uma palavra, ou têm vergonha de socializar com outros colegas. E essa insegurança acaba afastando ela também do reino de Deus. Porque o reino de Deus é a convivência, o reino de Deus é a união. Então, você pode dizer às crianças que assim como aqueles discípulos tentaram de várias formas achar soluções para aquela tempestade, e só encontraram solução no momento que eles acordaram a Jesus, assim é nas nossas vidas. A gente pode procurar milhões de soluções para os nossos problemas, mas a gente só vai conseguir solucionar tudo isso, a gente só vai conseguir realmente trazer paz para essa tempestade quando a gente chama Jesus. E aí Jesus, quando ele apareceu no meio da tempestade, quando os discípulos acordaram Jesus já desesperados, sem saber o que fazer, ele trouxe paz para a tempestade. Apenas com uma palavra, Jesus fez com que o mar se acalmasse, com que o vento que estava trazendo medo para aquelas pessoas, o vento que estava trazendo medo para os discípulos, parasse, se dissipasse. E foi assim que eles conseguiram trazer paz para o lugar e para dentro dos seus corações. Pode ser que eles não tenham entendido na hora, mas a tempestade ela era totalmente simbólica. Ela simbolizava o coração deles e os corações de todos nós. Quando a gente está longe de Jesus, ou quando a gente esquece que Jesus está com a gente, a nossa vida perde a paz. E qualquer coisa que venha aparecer, qualquer onda que venha vir no meio do caminho, acaba nos derrubando. Então passe para suas crianças que cada vez que alguma coisa a deixar triste, insegura ou com medo, é só ela chamar Jesus, que ele vem e derruba todas as ondas e acalma toda a tempestade. E aí, eu deixei a memorização do versículo por último, porque ela também vai servir como fixação da palavra. Eu peguei esses potes em casa, que é um pote normal de marmita, e separei o versículo em 4 partes. Tá aqui eles todos coloridinhos. Porque aí você pode pegar e embaralhar o versículo, mexer todos os potes. E aí pedir para que as crianças venham e reagrupem o versículo. Você pode fazer da forma que preferir. Você pode ler o versículo antes com as crianças na Bíblia, ou deixar ela tentar descobrir através dos potes qual é o versículo, tentar descobrir a ordem, para depois poder fazer a leitura. E aí a memorização da gente se encontra em Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Então você vai realizar o jogo com as crianças, vai pedir para que elas reorganizem o versículo da forma correta. E aí dentro de cada pote você pode colocar perguntas. E aí sempre que as crianças elas conseguirem reagrupar o versículo, você pede para elas escolherem uma cor do pote. E aí tira a pergunta e faz a pergunta para a criança sobre a lição, para que ver se ela entendeu, se ela tem alguma dúvida e poder reforçar pontos importantes da lição. E aí temos o nosso pequeno barquinho de papel, que eu trouxe para a gente fazer uma dinâmica com as crianças. Você pode pegar o seu barquinho, professor, e fingir que é um marinheiro e sair navegando ele pelo mar. Peça para as crianças fazerem o efeito sonoro do mar, da tempestade, das ondas. Acredito que elas vão adorar poder participar da sua ministração. E aí você vai navegando o barco, levando para um lado e para o outro. Mas em um momento você faz uma pausa dramática e finge que o seu barco está afundando. Por que o seu barco está afundando? Se você tem Jesus no barco, pergunte às crianças por que aquele barco iria afundar. E aí você explica que entrou alguma coisa no barco, alguma dúvida. Uma pequena dúvida no coração de alguém pode fazer a gente se afastar de Cristo. E a gente tem que tirar essa dúvida imediatamente. Então você corta essa pontinha do barco. E aí você volta a navegar com o seu barco, já com a ponta cortada. Navega para um lado e para o outro e novamente faz ele afundar pela outra ponta. E explica à criança que às vezes a gente perde um pouco da fé sem nem perceber.
Tem algumas coisas pequenas que fazem a gente se afastar de Jesus, como a mentira que a gente conta na escola, ou algo que a gente pega sem alguém saber. Essas coisas, às vezes, nem parece ser um pecado, mas é. E isso nos afasta de Deus. E a gente tem que cortar isso das nossas vidas. Depois que a gente cortou os dois lados, a gente diz que o nosso barquinho está totalmente sem pontas agora. Mas sobrou essa aqui. E essa aqui é muito importante e a gente não pode jogar fora. A gente tem que tirar para guardar nos nossos corações. E aí você guarda a pontinha. E se você tiver reproduzido para os alunos, peça para eles guardarem também. E aí depois que o barquinho foi todo cortado, a gente pode abrir ele. E aí quando a gente abre, ele vira uma roupinha. E a gente explica às crianças que em todo momento que a gente tenta retirar o pecado das nossas vidas e foca em servir a Cristo, a gente acaba vestindo a armadura de Deus. A gente se reveste do Espírito Santo, a gente se reveste do poder de Cristo. E fica cada vez mais fácil enfrentar o pecado. E fica cada vez mais fácil ter confiança em Deus. Porque a gente tirou tudo aquilo que não agradava a Ele. E a gente vestiu essa armadura. E essa armadura nos aproxima cada vez mais da cruz de Cristo. E aí, fale à criança sobre todo o sacrifício de Cristo. É sempre bom lembrar que Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E que Ele continua sempre conosco, porque não teve sacrifício maior. Se Ele foi capaz de morrer por nossos pecados, por que Ele nos abandonaria em coisas pequenas? Ele continua conosco todos os dias. E aí, claramente, alguma criança vai perguntar, mas por que no meio da cruz tem um buraco? E a gente vai explicar à criança que a cruz, ela representa o sofrimento de Cristo. Mas a gente tem que olhar através desse sofrimento. Então esse buraco é para a gente olhar através. Peça para a criança colocar o rostinho, olhar através da cruz. E mostre a ela que mesmo às vezes a gente só enxerga o sofrimento. Às vezes a gente só enxerga a cruz. Mas foi através da cruz que Jesus levou todos os nossos pecados. E agora nós somos salvos em Cristo. Ele fez tudo isso por nós. E não tem tempestade alguma que vá nos tirar de Cristo, que vá nos tirar desse amor. E é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado na formulação da aula de cada um. Eu espero que Deus tenha me usado de instrumento nas suas vidas. Muito obrigada por ter assistido essa aula até o final. Qualquer dúvida pode comentar que eu vou responder. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.